Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. E o assunto do vídeo de hoje é: por que mudamos de país? Vamos ouvir os nossos questionamentos, as nossas reflexões e pensa comigo, tá? Então, a questão é, muitas pessoas pensam em mudar de país em alguns momentos, né? Não todo mundo, claro, mas você deve conhecer alguém que já cogitou essa possibilidade. As razões são inúmeras, né? Por exemplo, estou olhando aqui a minha colinha. Dificuldades econômicas, financeiras, o funcionamento social e cultural que às vezes a pessoa não se adapta, normas, regras, leis, o funcionamento político, além das questões individuais e pessoais, né? Frustrações, desejos, ambições, enfim. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma fragilidade grande, por exemplo, se a gente pensar em termos educacional, para uma formação de trabalhadores, né? Sejam esses trabalhadores a nível acadêmico ou não, né? E às vezes as chances para essas pessoas também não são garantidas aqui no Brasil. Para nenhum ramo, eu diria, né? Eu acho que existe a questão educacional que já começa com problema, se a gente pensar bem em como se respeita ou não o professor. O professor tem um salário digno, né? É valorizado, ele consegue se manter, sustentar uma família, ter uma vida digna? Nem sempre. Quando eu estou falando isso de um professor que dá aulas na rede municipal, estadual, por exemplo. A questão começa aí. As pessoas, por exemplo, às vezes não têm condição de fazer uma formação, né? Às vezes você vê muitos jovens nem terminam, nem concluem todo o ensino, completando o ensino médio, se formando. Muitos abandonam. E por quê? Porque as famílias às vezes precisam dos seus filhos, os jovens, ajudando, contribuindo financeiramente, porque os seus pais também já viveram o que eles estão vivendo e não tiveram melhores oportunidades na vida. E aí vira um ciclo vicioso, né? Então, eu diria, alguns conseguem ainda se formar, às vezes ter um trabalho de formação técnica, outros ainda, né, conseguem fazer uma faculdade e continuar aí galgando, tentando encontrar um caminho de sucesso profissional. Bom, se a gente pensar na questão financeira do nosso país, tá girando em torno disso, você percebe? Então, você vê um trabalhador, né? Se a gente pensar no valor do salário mínimo de hoje, puxa vida, será que esse valor é digno para o sustento, para a subsistência? Né? Com esse salário se paga moradia, educação, saúde, transporte, segurança, lazer, férias, o descanso. Será que completa tudo isso? Né? A gente sabe que não. Então já começa daí, né? Às vezes até pensando num profissional que fez uma carreira acadêmica, às vezes não tem oportunidade aqui. Não, o que essas pessoas acabam pensando? Ah, vou mudar de estado, vou mudar de cidade, ou vou mudar de país, né? Porque também tem as questões de cultura. Vamos pensar o seguinte, né? O nosso país é um país bem eclético. Aqui existem acho que a maioria das nacionalidades vivendo aqui. Então é uma mistura de culturas. Então tem famílias que têm toda uma tradição, ensinar os seus filhos sobre a cultura do país de origem, que muitos não se encaixam com a cultura do nosso país aqui, o Brasil. Você acredita nisso? Pois é. Aí o que acontece? Essas pessoas às vezes retornam às suas pátrias ou vão buscar outros lugares. Essas pessoas às vezes se sentem sempre como estando, né, deslocada,
fora não consegue se identificar com o seu meio, está sempre insatisfeito, infeliz, e ok, buscar um novo caminho, né? Então tem umas outras coisas também na questão do lado político. O lado político, acho que isso acontece no mundo inteiro, a gente não pode também negar. A gente está vivendo um momento muito díspare, né? Sim e não, tudo muito 880, e isso está acontecendo na nossa política, nas escolhas sobre os políticos que vão nos representar. E muitos estão infelizes, né? A gente vai pensar nisso assim numa percentagem assim, meio a meio mais ou menos, ou próximo disso, né? Então você imagina, muita gente só por causa da política, dos políticos que estão aí trabalhando nesse caminho, por não serem aceitos, já geram um mal-estar, uma necessidade de buscar um lugar que acolha e conforte mais essas pessoas, que elas veem motivos para continuar trabalhando e investindo nesse país, né, no seu próprio país. Então, assim, tem um lado da pessoa também, do lado pessoal, né? O lado pessoal que é assim, às vezes ela pode até ter um caminho aqui no Brasil, em todos os sentidos, né? Financeiro, de constituição de família, mas essa pessoa está insatisfeita. E aí eu coloco para vocês, né, o quanto é importante o caminho do autoconhecimento, porque se você pensar bem, se você não se conhece direito, não percebe todas as dificuldades que você tem na sua vida, né, e por que essas dificuldades aparecem, quais são as suas facilidades, né? Por que você consegue algumas coisas mais facilmente, outras não? Isso vai gerando uma impressão de que é o local que tem o problema e não o jeito que a gente funciona, né? Como você funciona, como eu funciono, como eu vejo, qual é o meu ponto de vista, quais são os meus defeitos, o que eu atrapalho, né? A gente tem que pensar um pouco nisso quando a gente vai pensar em conquistas, em poder viver o que a gente almeja. E eu diria para você, mudar de local, mudar de país, mudar de cidade, de estado, às vezes não vai adiantar, porque o problema está dentro da gente. É a gente que não aprendeu a administrar a dificuldade que a gente está vivendo. Então, provavelmente a gente vai repetir essa dificuldade que a gente tem aqui em outro lugar, seja lá onde for. Muitas pessoas vão numa busca incessante por algo até idealizado, né? E isso é um outro ponto a se pensar. O que eu posso estar idealizando? Será que em tal lugar, lá tudo é muito melhor, as pessoas são melhores, a educação é melhor, a cultura é melhor, tudo é melhor, né? Tudo funciona melhor, será, né? Pode ser que sim, em muitos aspectos eu diria que sim, mas não é garantia, né? É importante esse caminho da autopercepção, da autoatenção. O que realmente eu preciso? O que me completa? Né? O que é necessário? Isso é um lado. Daí eu diria, seria melhor investir no seu autoconhecimento antes de tomar uma decisão. Mas assim, voltando para a questão dificuldades no Brasil, que são reais, e muitos têm, de fato, muitas dificuldades econômicas, de trabalho, chances, oportunidades, o que acontece? No Brasil existe uma balança descompensada aí, né? Alguns têm mais oportunidade, outros menos. Eu diria na questão, às vezes, você vai olhar o salário. Às vezes tem uns que ganham muito mais, o valor de um salário exorbitante, enquanto outros não ganham nem o básico para uma subsistência digna, adequada, né?
E aí tá tudo errado, porque o ideal seria todos termos chances e oportunidades. A gente às vezes tem uma carreira e a pessoa tenta, tenta, tenta e não consegue. Às vezes sai, vai morar em outro lugar e consegue. Que bacana, né? O Brasil tem essa descompensação. Alguns outros lugares também tem, claro que tem, não são todos os países que são muito melhores que o nosso Brasil aqui. Mas aí a pessoa vai ficando nesse descompasso, vai tentando, tenta uma vez, tenta outra vez, uma semana, um ano, 2 anos, 3. A sensação que dá é que a gente às vezes está secando o gelo, né? Tá correndo atrás de alguma coisa, quando você tá conseguindo parece que desaba, volta tudo a estaca zero ou abaixo da estaca zero. Isso que é o pior. Então eu diria, a gente tem que fazer uma análise mais, eu diria, lúcida, próxima, bem do real, uma avaliação profunda sobre tudo isso para você ver se o teu caso de fato é melhor morar fora ou não, né? Mudar de cidade ou não, qual o local que você está. Eu diria assim, se está tendo muitas dificuldades, que você faz tudo que você tá ao seu alcance, né? Eu diria, você está atento às dificuldades que você tem, você batalha, tenta corrigir aqui, corrige ali, né? Dá uma diminuída nos defeitinhos que você tem, incrementa seus talentos, suas habilidades, né? Você tem vocação e a coisa não vai, não pega, né? Fica no nhenhenhé. Aí eu diria que, poxa, por que não tentar uma outra vida, né? Então é isso, gente. Dá uma pensada assim, bem carinhosa a esse respeito e veja qual é o seu caso, tá bom? E eu desejo boa sorte, né? Não sou contra a mudança e nem a ficar. Eu acho que cada caso é um caso e as pessoas precisam buscar o equilíbrio, uma vida digna, né? Que traga aí um conforto, as coisas básicas, o descanso, uma realização, né? Também, por que não? Porque as pessoas acabam às vezes pensando que eu não mereço mesmo, não mereço isso. Não, vamos em busca de uma satisfação, mas que seja feita para uma avaliação mais fidedigna, real, da nossa realidade, tá? Então, olha, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Não se esquece, hein? Se inscreve aí no meu canal e já notifica o sininho, porque aí você é avisado do próximo vídeo. E acompanha aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!